Olá pessoal, vamos continuar aqui então, vamos falar hoje a respeito da reconvenção. Bom, a reconvenção ela está prevista lá no artigo 343 do CPC e ela diz o seguinte, que na contestação é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Então, o que é um ponto interessante aqui? Na contestação, normalmente, o réu ele apenas vai se defender, ele não pode pedir nada. Mas se ele quiser pedir alguma coisa, ele terá que reconvir. E o nome dessa peça então se chama reconvenção. Então, regra geral, como eu acabei de falar, na contestação você só se defende. Mas se o réu quer pedir alguma coisa também, ele não pode apresentar uma contestação, né? Ele tem que apresentar uma reconvenção. Essa é a regra geral aqui. É claro que você pode apresentar uma contestação e uma reconvenção. Não há impedimento para isso. O que é um ponto legal aqui? Então, perceba que o próprio artigo já fala, na contestação é lícito ao réu propor reconvenção. Então, dentro da própria contestação, você pode reconvir. Então, é por isso que nós podemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vamos continuar. Bom, então eu coloquei aqui alguns pontos interessantes para nós discutirmos. Então, quando que ocorrerá, né, a reconvenção? Então, quando o réu quiser formular pretensões em face do autor. Então, toda vez que o autor pediu uma coisa, o réu não concorda com isso e ele ainda quer pedir alguma coisa. Um exemplo aqui, vamos supor que o autor, né, pediu 5 mil reais porque ele teve um dano material no veículo dele. Aí o réu fala, não, peraí, não fui eu que bati no carro dele. Na verdade, foi ele que bateu no meu carro e ele que me deve 5 mil reais. Então, nesse caso, veja que o réu ele deveria apenas se defender. Mas, se ele quiser já pedir nesse momento a indenização ou os danos, né, materiais que ele sofreu, é possível. Então, não vai ser na contestação, mas por meio de reconvenção. Esse é o nome. Bom, nós temos aqui que na reconvenção o juiz deverá analisar não somente o que foi pedido pelo autor, mas também os pedidos apresentados pelo réu, justamente porque é a oportunidade do réu pedir alguma coisa. Vamos continuar. A reconvenção é uma nova ação, independente, porém é processada junto com a petição inicial. Então, essa é a ideia da reconvenção, uma nova ação. É como se agora o réu estivesse entrando com uma ação contra o autor. Só que elas vão correr juntas. Por quê? Porque lembra que o artigo 343 fala que é sempre quando tiver uma conexão com a ação principal, né? Ou com o fundamento de defesa. Então é por isso que elas têm que correr juntas. O parágrafo 1º diz o seguinte, que proposta a reconvenção, o autor será intimado na pessoa de seu advogado para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Então, o que acontece? Há a petição inicial e aí o juiz vai citar, né, vai proferir o despacho lá para a citação ocorre e aí nasce o prazo lá, vamos dizer assim, para a contestação. Só que se nesse meio tempo, né, nos 15 dias para contestação, o réu vem e faz um pedido, né, ele é um reconvinte, esse é o nome que nós utilizamos, então o réu vem e faz uma reconvenção, o autor vai ser intimado para que ele tenha 15 dias para se manifestar, tudo isso para respeitar o princípio, né, do contraditório e da ampla defesa. O parágrafo 2º aqui traz uma informação muito importante, que é a desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Então lembra que a reconvenção é uma ação independente. Então nós já vimos que a petição inicial traz alguns requisitos. Então o que acontece na prática? Ajuizamos a ação e a ação ela tem algum erro, algum defeito e ela precisa ser extinta. Se já houve a reconvenção transcorrerá normalmente, porque ela não tem nenhuma relação lá com a ação, com a petição inicial. Então é um ponto importante. Vamos supor lá que o autor ele viu que ele ia perder o processo, ele pensou, não, eu vou desistir. Não tem problema. A reconvenção, ela continuará. Essa aqui é a informação importante desse parágrafo.
E o parágrafo terceiro, né, a reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. Então, além do autor, eu posso trazer um terceiro aqui. Vamos supor nesse exemplo que eu dei com relação ao carro, né? Se há uma seguradora, eu posso trazer a seguradora também. Então, pode ser um autor e um terceiro. Não precisa ser apenas contra aquela pessoa que entrou com a ação contra você. O parágrafo 4º nos diz aqui que a reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. Então, o réu pode chamar uma outra pessoa também para que componha, né, a reconvenção com ele. Mais um ponto interessante aqui. Parágrafo 5º. Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído, e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituído processual. Então, o que é o substituto processual? Então, era uma pessoa que deveria estar lá, mas ela foi substituída. Então, o reconvinte, então quem é o réu, ele não concorda com aquele pedido, ele quer pedir alguma coisa, ele tem que afirmar que ele é o titular daquele direito, né, em relação ao substituído, e a reconvenção ela tem que ser proposta em face do autor, que nesse caso vai ser também na qualidade de substituto processual. Então, esse aqui é um ponto interessante. Mesmo quando exista o substituto, né, alguém que está respondendo em nome de outra pessoa, né, essa é a ideia do substituto processual, ainda assim a reconvenção ela será proposta em face do autor, também nessa qualidade de substituto. Parágrafo 6º, nós temos aqui que o réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. E aqui gera um ponto interessante de debate, porque veja que lá no artigo 343 nós vimos que a reconvenção ela é feita dentro da contestação, então é possível você contestar e reconvir, ou você apenas contestar, ou você apenas reconvir. É isso que nós temos aqui, e mais para frente a gente vai ver que isso pode gerar um problema na prática. Mas essa é a ideia. O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Então o réu entende, não, peraí, eu nem vou me defender porque eu não estou errado. Na verdade, é ele que me causou um dano, ele que me causou um prejuízo. Então eu que vou pedir coisas para ele. Eu nem vou me defender aqui porque eu tenho certeza que eu estou correto. Eu tenho certeza que a minha maneira de agir foi a correta. Então eu não preciso nem me defender. Eu já posso reconvir, que é fazer esse pedido. Observação importante, não cabe reconvenção em processo de execução, então ela só cabe no processo de conhecimento, né? E nem nos processos de jurisdição voluntária, bem como não se aplica a determinados procedimentos especiais. Então, como o objetivo aqui é uma análise mais simplória, nós não vamos adentrar especificamente em cada um desses detalhes, pontos bem particulares, eu recomendo vocês assistirem outros vídeos aqui no canal que falam o que é o processo de execução, o que é o processo de conhecimento, o que é a jurisdição voluntária, e aí vocês conseguem ter uma noção interessante. Mas o que é importante, eu não posso reconvir nesse tipo de situação. Okay? A outra observação é que a reconvenção deve seguir o disposto no artigo 319. Lembra lá que ela é uma nova ação. Então, para ela ser uma nova ação, ela vai ser, entre aspas, vamos dizer assim, uma petição inicial. Mas ela vai se chamar reconvenção. Mas vai ter que seguir aqueles requisitos lá. Nesse caso, o reconvinte, que é a pessoa que está pedindo, né, pede que o autor seja intimado. Lembra lá que a própria lei diz que o autor vai ter que ser intimado para apresentar, né, seus argumentos no prazo de 15 dias. Caso a reconvinte inclua nova parte no polo da reconvenção, esta deverá ser citada. Então, novamente, eu já expliquei até aqui dentro dessa playlist, aqui dessas aulas, a diferença entre citação e intimação, mas só para dar uma refrescada na memória, a citação é quando eu chamo alguém para vir ao processo, para que ela saiba que existe um processo contra ela. Grosso modo é isso. E a intimação já existe o processo, mas a pessoa apenas tem ciência que um ato processual ocorreu e ela tem que se manifestar. Então veja aqui que na reconvenção, né, o réu ele vai fazer seu pedido e aí o autor vai ser intimado.
Só que se o réu colocar outra pessoa, então o réu e mais uma outra pessoa, essa outra pessoa que não estava no processo, ela terá que ser citada. E a observação principal aqui, que assista nosso vídeo especial sobre se o réu reconvir, mas não contestar, o que acontece. É o que a gente vai falar no próximo vídeo. Então, lembra que é possível essa divisão, né, entre eu apenas contestar, apenas reconvir, contestar e reconvir. Então, se ele só reconvir e ele não contestar, o que acontece? A gente vai ver no próximo vídeo. Bom, então convido a todos a assistir no próximo vídeo, né? Vamos falar sobre esse tema importante aqui na reconvenção. Até breve!